pessoal, vamos para o segundo quesito. Olha lá, quando medimos a DDP de uma rede trifásica, 3 fases e um neutro, nesse caso, onde a tensão fase neutro é igual a 220 volts, por exemplo, aqui no Recife, né? Já a DDP entre as fases vivas, olha, fase viva é chamada de tensão de linha, de 380, é a DDP entre as fases 380, chamada tensão de linha. Qual o motivo desse valor? Então, está dizendo o seguinte, né? Como é que fase neutra é 220 e a tensão de linha entre as fases é 380? Qual o motivo disso? Eu desenho aqui ó, rapidamente, pessoal, o seguinte. As linhas que vêm, aqui é o poste, aqui é o transformador, dá uma ideia. Então, vem as fases F1, F2, F3, também chamada de RST. 18 kV, geralmente, são essas tensões. Pode ter uma outra diferente, mas vamos supor que seja 18 kV aí. Vamos supor que esse retângulo aqui seja um transformador, esse transformador que vocês veem no poste grande. Então, a entrada dele, vem os 3 fios, né, as fases, vem para o enrolamento primário, ele é um tráfego redutor, que vai entrar essa tensão elevada e vai sair aqui 220, certo, em relação ao neutro. Então, aqui o primário, olha, enrolamento, geralmente chamado de triângulo, a gente vai estudar depois isso, gera campo magnético, sai para o secundário reduzido, configuração estrela. Veja que o neutro é obtido aqui ó, do centro das bobinas do secundário, então vem um neutro que vai para a nossa casa, correto? E temos 3 fases, F1, F2 e F3, certo? O detalhe é por que vai indicar entre neutro e fase 220, vocês estão vendo aqui eficaz, e quando a gente mede entre as fases, dá 380. Por que isso? Olha, é o seguinte, vocês sabem que a tensão alternada ela é senoidal, então vamos supor que ela sai aqui, ó, tensão dessa forma aqui, senoidal. A segunda, F1, veio assim. A F2 agora, a defasagem é de 120 graus, nesse caso da rede trifásica. Então aqui, olha, é 120 graus a defasagem. Defasagem 120 graus. Então o que é que acontece? Aqui é 90, é mais para cá um pouquinho. Então a outra vai ser dessa forma aqui. Essa defasagem aqui um pouquinho mais para cá, certo? E essa terceira, outra, certo? Vai estar também defasada também da outra também. Então dessa aqui também a gente vai ter uma defasagem também. Então ela vai ficar mais na frente um pouco, certo? Então elas começam a se entrelaçar com o passar do tempo, correto? E essa questão dos 120 graus de distância de uma para outra, porque quando vai sendo gerada a energia, é que vai gerar uma DDP de 380 volts entre as fases F1, F2, F3 ou R, também chamado de RST. Uma observação, pessoal, essa tensão aqui, 360 volts, é o padrão, mas claro que tem momentos que ela pode dar um pouquinho mais ou um pouquinho menos, tanto depende da tensão que chega no transformador, como também da tensão que está alimentando, por exemplo, o colégio, a empresa, a rede trifásica, e que depende do balanceamento, ou seja, o peso de cargas que elas vão ter. Isso a gente vai estudar depois, mas teoricamente a resposta é: qual o motivo que a tensão entre fase e neutro é 200, fase e os neutros são 220 e a tensão entre as fases são 380? O motivo é que a tensão é defasada de 120 graus uma da outra. Ok, pessoal? Olha, pessoal, vejamos agora o seguinte. Eu falei aqui que neutro fase, as fases dá 220 eficaz, tudo bem. E a tensão de linha, certo? Que as tensões entre as fases, 380 volts eficaz, tudo bem. Mas como é feito esse cálculo? É assim? Não. Veja só, a tensão de linha, ela é obtida, esse valor aqui, 380, é a DDP entre as fases, certo? Entre fase e neutro, deu quanto aqui? 220, muito bem. Multiplicado pela constante raiz de 3, ou 1,73. Então, quando a gente multiplica, dá 380 volts a tensão eficaz. Então, qual a tensão de linha? É a tensão fase neutro vezes 1,73, dá aproximadamente 380. Então, vejamos o seguinte. Agora, isso é aqui no Recife. Nas regiões do Brasil, por exemplo, que tenha rede elétrica de 220 entre as fases e neutro, fase neutro. Agora, vamos supor que você está num local do sul do país, Rio de Janeiro, em outros locais do Brasil, São Paulo, que tem a rede de quanto? De 127, certo? A rede trifásica, 127. O que é que acontece? Então, se eu quero saber qual é a tensão de linha que vai ter entre a rede trifásica, nesse caso, então nesse caso seria 127, na outra rede elétrica seria 127 volts vezes 1,73, certo? E aí você vai ter aproximadamente quanto?
aproximadamente 220 volts de rede trifásica agora nessa região. Ok, pessoal? Pessoal, se você gostou, dá um like e se inscreve para que outros alunos e outras pessoas também possam assistir esse vídeo.